Pode ler que o livro é bom, pode ler que o livro é bom, pode ler que o livro é bom. Pode ler. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Pode Ler, o programa da Rádio Literária Mais, feito para você que ama livros, leituras e boas histórias. Eu sou Franci Lima e a partir de agora a gente se encontra para conversar sobre leituras, para indicar livros e refletir sobre histórias, temas que atravessam a gente e, claro, dar visibilidade a autoras que fazem parte do ecossistema Literária Mais ou autores e autoras que todo mundo conhece, todo mundo ama e que a gente adora falar deles. O Pode Ler é o espaço de conversa leve, é crítico quando precisa ser, divertido sempre e, claro, nesse clima de paixão total por livros. Então, já se ajeita aí, pega teu fone de ouvido, prepara o teu espaço, o café, o teu chá, porque o programa vai começar. Pra falar de livros, o Pode Ler está no ar. O Pode Ler, ele é um programa democrático, onde nós queremos aqui reunir leituras. Você, por exemplo, que é um leitor, uma leitora, você pode nos enviar os seus áudios falando dos livros que você leu recentemente, os livros que você mais gostou. Você pode aí nos enviar indicações de leituras, indicações de autores, de autoras. Esse é o programa realmente para que você, que é fã de livros assim como nós, também possa ter a sua participação. O que você vai ver aqui nesse programa é sempre a gente falando sobre leituras, especialmente minhas leituras, aquilo que eu estou lendo, mas eu não quero monopolizar isso aqui, então, por favor, vocês enviem também aí as suas leituras, os seus áudios falando do que vocês estão lendo, os livros que vocês estão descobrindo por aí, e a gente vai conversar aqui nesse programa basicamente sobre livros, sobre as leituras que nos estão aí nos arrebatando, nos emocionando, nos surpreendendo, é isso que a gente quer, e esse espaço também ele é dedicado a indicações de livros, especialmente de autores independentes, essa galera aí que é super talentosa, mas que muitas vezes não tem um veículo para se mostrar, que muitas vezes não tem aí um espaço para falar da sua literatura. Aqui no Pode Ler, a gente quer dar esse espaço e essa voz para essas autoras e autores independentes que são aí pessoas talentosíssimas com histórias incríveis, poemas, textos, né, e tanta coisa bacana que o mundo precisa conhecer. Então aqui no Pode Ler você vai ver esse tipo de conteúdo também. E aí, o que você vai ver em cada episódio? Em cada episódio, nós vamos trazer sempre aqui um resumo das leituras que estão circulando por aí, basicamente das leituras que eu e você estamos fazendo mais recentemente. E, claro, que a gente vai utilizar esse espaço também para trazer aqui indicações de livros que nós consideramos bacana. Nós vamos trazer aqui também indicações de autoras, de autoras que você precisa conhecer, que vale a pena conhecer. Então, este é o clima do Pode Ler e você está convidado a partir de agora a não se desprender mais desse programa. Já coloca aí na tua rotina esse horário, esse dia, para que a gente possa estar aqui sempre juntos, batendo papo sobre livro, porque a gente gosta de falar de livros. Então já fica aqui, porque o programa de hoje, ele está muito bacana. Eu vou trazer para você algumas das minhas leituras de 2025 e eu vou falar especialmente sobre 2 livros que eu gostei bastante. Então, senta aí que a gente vai conversar já. Rádio Literária Mais, livros, arte e muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Rádio Literária Mais, livros, arte e muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Pra você escutar. Já. E é isso, início de ano a gente faz sempre aquela contagem, quantos livros eu li, como foi a minha performance, né, de leitor, de leitora. E eu confesso para vocês que eu não sou muito apegada a essa coisa das quantidades. Então, eu li 28 livros em 2025. Para mim foi
uma coisa bacana, mas eu não me preocupo muito com essa questão da quantidade, como eu falei. Eu gosto muito da qualidade. E aí, quando eu estou lendo um livro, eu gosto de ler esse livro, dedicar a ele o tempo que ele merece para ser lido. Então, eu não tenho pressa. Eu leio ali, sabe, assim, descompromissadamente, vou lendo no meu tempo, de acordo com a minha rotina, vou dando ao livro o tempo que ele merece para ser degustado, para ser sentido, para ser realmente ali vivido, vivenciado. E eu acho que isso é o que é o bacana de uma leitura. A gente vê atualmente uma coisa muito louca que eu tenho percebido, que é quase uma competição. As pessoas estão ali o tempo todo querendo mostrar que elas estão lendo muito, elas estão o tempo todo ali querendo mostrar que elas leem mais do que o fulaninho, do que a fulaninha. E eu me preocupo com isso, porque muitas vezes nessa pressa de ler, nessa coisa de mostrar quantidade, você perde aquilo que é típico da literatura, que é a experiência que você tem com o livro. Então, meus 28 livros lidos em 2025 foram realmente momentos em que eu me entreguei a essas leituras, em que eu me deliciei com essas leituras, onde eu me permiti realmente ter uma experiência ali satisfatória com esse livro. Aí me fala, você vai mandar depois áudios aqui para nossa rádio, contando também a sua experiência como leitor, como leitora. Me fale aí como é, você também gosta de descompromissadamente, ou você anda aí maluquinho querendo registrar números. Bom, entre esses livros que eu li em 2025, tiveram clássicos, tiveram livros de autores independentes, teve a maioria ficção. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler literatura de ficção, eu não sou muito de ler literatura não ficcional, mas de vez em quando entra também alguns livros de não ficção. E eu li desde Graciliano Ramos, desde Guimarães Rosa, a autores como Idalina Gurjão, que é uma autora independente que faz parte da comunidade literária mais, e outros autores também que a gente tem convivência, né, ali pessoal. Então foram leituras assim bem diversificadas. E eu quero trazer para vocês hoje duas dessas leituras para a gente conversar um pouquinho, porque foram leituras com as quais eu tive duas experiências bem distintas. Um dos livros me trouxe muita reflexão, muita emoção, muita comoção, né? Aquele livro muito emocional. E o outro, ele me trouxe um pouquinho de humor, sabe? Aquela coisa de você rir, embora os temas abordados, eles sejam nos dois livros muito parecidos, que é ali o universo feminino e as confusões que as mulheres enfrentam, mas eu estou falando de um livro de drama e o outro que vai mais para o lado da comédia. E esses dois livros são Tudo é Rio, de Carla Madeira, e Divã, de Marta Medeiros. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar especificamente sobre cada um deles e eu tenho certeza que você vai gostar das coisinhas aqui que eu vou trazer, das curiosidades sobre esses livros. Pra falar de livros, o Pode Ler está no ar. E chegou a hora da gente falar de Tudo é Rio, um livro de Carla Madeira, que é uma escritora nacional, contemporânea, e que é um livro que já estava na minha lista há um tempão. Eu já tinha ouvido vários depoimentos de leitores e alguns leitores falando que odiaram o livro, que era um livro péssimo, e outros falando que tinham amado, que o livro era incrível, maravilhoso, sensacional. Então eu quis ler para dar a minha opinião com conhecimento de causa, e aí eu posso dizer para vocês que este livro ele se tornou um dos livros mais incríveis que eu li em 2025 e talvez na minha vida. Agora, eu preciso confessar que sou aquela leitora muito dramática, adoro dramas, amo histórias que me emocionam, que me arrancam revoltas, lágrimas e etc. E esse foi um desses livros que me arrebatou dessa forma. Mas só que eu entendo porque algumas pessoas dizem que odeiam Tudo é Rio, porque ele tem, a Carla Madeira, ela consegue falar de coisas de uma maneira muito crua. Então, ela joga na tua cara temas extremamente difíceis, ela joga na nossa cara temas que são profundos e muitas vezes a linguagem dela é muito crua, escancarada, ela joga na tua cara mesmo aquelas verdades e pronto. Então, aqui tem a história de 3 personagens, basicamente, que são histórias difíceis de ler e de engolir. Então, talvez por isso algumas pessoas não gostem de Tudo é Rio. E aí, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, eu vou ler o trecho inicial do livro, que começa assim: Puta,
não tem outro nome para Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava no puteiro, vivia no puteiro, mas não era puta só por isso. Se só por isso fosse, podia outros nomes mais respeitosos, como meretriz ou prostituta. Era puta e pronto, que essa palavra a seco carrega um xingamento que quem conhecia Lucy queria logo desabafar. Então, aqui, logo de cara, a primeira palavra do livro é puta, e aí ela segue justificando, dizendo que essa mulher era puta e que era puta mesmo, e aí dá a entender que essa Lucy, né, ela era puta por opção, porque queria, porque gostava. E aí você segue, então, no livro, conhecendo a história de Lucy, que na verdade ela é uma órfã, e ela é uma criança que ela não foi acostumada a ouvir não. Então, os pais, eles eram muito condescendentes, eles sempre faziam todas as vontades de Lucy, e ela cresceu sendo essa pessoa que entendia que o mundo tinha que estar à disposição dela. E aí, quando os pais faleceram, a Lucy foi morar com a tia. E a tia era uma mulher totalmente ao contrário dos pais, uma mulher muito religiosa, né? Aquela mulher bem beata mesmo, e muito rígida, cheia de regras. E por alguns momentos, Lucy, ela passa a ser meio que a Cinderela, sabe? A gata borralheira ali, que ela mora com a tia, as primas, e as primas estão sempre acima dela, tem sempre direitos maiores e melhores que ela. E Lucy, então, ela fica morando nessa casa por alguns anos e ela começa, então, agora a se revoltar com aquilo e ela decide que não quer aquela vida para ela, que vai se libertar dali. E nisso ela vai, então, decidindo que quer ser puta, que ela, sabe? E aí a Carla Madeira traz, então, a história dessa mulher. E logo em seguida ela vai apresentando as demais personagens, que basicamente a gente vai ter aqui Dalva e Venâncio, que é um casal ali que se conhece, e Carla vai trazendo também a história desse casal, como eles se conheceram, como eles foram ali se apaixonando. Depois a gente vê esse casal também sendo ali casando, né, constituindo família, e é aí que a coisa começa então a desandar. Porque até o presente momento a gente é ali impactado com vários dilemas, com várias coisas, mas são coisas assim que ok, né? Porém, no momento em que Dalva engravida e tem o seu primeiro filho, acontece um fato, gente, que eu confesso para vocês que quando eu li essa cena eu fiquei assim uns 5 minutos de boca aberta, porque eu disse, eu não acredito que estou lendo isso. A verdade é que Venâncio, ele é um cara ciumento, ali a autora ela vai mostrando alguns deslizes, alguns acontecimentos que você já percebe que esse cara é ciumento. Porém, você nunca espera que ele vai fazer o que ele fez quando a mulher tem o seu primeiro filho. Gente, é algo assim muito chocante mesmo. Só que a Carla ela traz isso para discutir exatamente a questão da violência, né? Eu acho que a violência doméstica, a violência contra a mulher, que é algo tão corriqueiro nesse país, nesse mundo. Mas eu confesso para vocês que eu não esperava que fosse daquele jeito e com aquela motivação. A motivação foi o que mais me chocou. E aí, esse casal, então, é totalmente desfacelado, aquela relação sofre ali um abalo. E é a partir daí que a história de Lucy, Venâncio e Dalva se entrelaçam. E aí você vai se revoltando mais ainda, especialmente com Lucy, né? Ela vai fazendo umas coisas assim que tu fica com vontade de dar um basta, de dizer pare, não faça mais nada. E você também fica revoltada com a passividade da Dalva. Então a Dalva, em muitos momentos, ela tem uma passividade que você diz, não é possível que esta mulher esteja aceitando isso, não é possível que esta mulher esteja fazendo isso. Então, você tem de um lado a Lucy, né, que é essa mulher totalmente despudorada, que não tá nem aí, que sai fazendo muitas coisas porque ela não aceita não de ninguém, ela quer ser a dona do mundo, ela, enfim. E você tem esse Venâncio, que é um cara ciumento, violento, e que só que no momento da história, que a história acontece, esse Venâncio, ele é um cara totalmente desfacelado, ele é um cara totalmente destruído, triste. Então você conhece o Venâncio mais ou menos nesse momento em que ele é esse homem totalmente desiludido da vida. E você conhece Dalva no momento em que ela está totalmente passiva, aceitando
as piores coisas assim de um jeito passivo. Então você se revolta com esses 3 personagens porque tem hora que você tem vontade de dar um chacoalhão neles, né? E eu confesso para vocês que a autora ela vai encaminhando a história para uns desfechos, né? E o final do livro talvez seja o que mais revolte as pessoas que não gostam do livro. E eu entendo, porque é um final que realmente merece muita discussão, muita reflexão. Mas eu acredito que a Carla ela trouxe aquele final exatamente porque ela queria discutir o que acontece na vida da maioria das mulheres, que muitas vezes sofre violência e que muitas vezes tem um final igual ou parecido com o livro. Então é muito difícil a gente falar sem dar spoilers, né? Porque eu tô com vontade aqui de falar de coisas específicas, mas eu não posso. Então vocês vão ler o livro para saber. Mas eu quero que vocês entendam que Tudo é Rio, ele se passa nesse cenário. É um cenário caótico, eu diria, é um cenário muito dramático, é um cenário muito emocionante. São personagens muito complexas, são personagens cheias de nuances. É uma história, assim, cheia de entrelinhas, cheia de temáticas polêmicas. Então, eu gostei muito do livro por conta disso, por ser esse estilo de leitura que é o meu estilo de leitura preferido. São essas histórias que realmente me arrebatam e me fazem ficar revoltada, e me fazem querer bater nas personagens, e me fazem realmente chorar. Então, eu gostei desse livro por conta disso. E eu acredito que quem gosta de dramas, quem gosta desse tipo de história também vai se identificar muito com Tudo é Rio. Então, essa foi uma das minhas leituras de 2025 que eu não poderia deixar de falar dela, porque depois de Tudo é Rio, eu emendei lendo os outros 2 livros de Carla Madeira, amei também os outros 2, Véspera e A Natureza da Mordida, vou falar deles aqui em outra ocasião, mas Tudo é Rio foi o primeiro que eu li dela e eu acho que é a história mais forte, assim, das 3, foi a que mais me tocou, e aí eu espero que você tenha gostado dessa indicação. Se você não leu ainda o livro, vai lá, lê e depois volta aqui e envia um áudio pra gente falando o que você achou de Tudo é Rio. E assim, a linguagem, a escrita de Carla Madeira é algo muito lindo. Gente, eu amo autores que sabem falar de coisas feias de um jeito bonito, e Carla Madeira ela faz isso muito bem. É uma linguagem filosófica, é uma linguagem poética. Por alguns momentos eu tive a impressão que eu estava lendo alguma coisa de Clarice Lispector. Então ela consegue assim bordar as palavras, ela consegue falar de coisas simples de um jeito tão bonito que você fica muitas vezes arrebatado com a maneira como ela escreve. Então, além da história ser muito bem construída, de ter ali personagens intrigantes e tudo mais, ela também tem essa coisa da escrita da autora, que eu achei extremamente bonita e que me cativou profundamente. Pode ler que o livro é bom, pode ler que o livro é bom, pode ler que o livro é bom. Pode ler. Vamos de trechos então de Tudo é Rio? Eu separei alguns trechinhos, assim, poucos, porque o livro, na verdade, está todo marcado, mas eu separei só alguns aqui para a gente ler, para você sentir o clima do livro. Para toda a cidade, isso era uma provocação sem tamanho. Qualquer pessoa de bem tolera as putas, com a condição de sentir pena delas. Lucy, dona demais de si mesma, privava as mulheres de família do exercício da compaixão. Provocava com isso desejos profundos de inferno. As senhoras mais respeitadas se uniam para exigir de Deus que tornasse difícil a vida fácil dela. Se achavam com poderes de julgar e condenar a indecente. Olha só o clima desse livro, gente. Seguimos aqui para outro trechinho que fala o seguinte: mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se lembrar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Mais trecho. A mulher fiel, dona de casa, caprichosa com o dia a dia, as filhas bem educadas, prontas para um bom casamento com vista para um futuro menos oneroso, comida quente e bem feita na mesa, cerveja gelada, casa limpa, roupa lavada e passada e a liberdade dos que estão acima de qualquer suspeita. Sabia escapar daquele circo, por isso carregava sempre um sorriso indecifrável de quem estava se divertindo com um jogo de tabuleiro.
Isso aqui é falando sobre o personagem Brando, que é um cafajeste e é marido da tia da Lucy. Mais trechinhos, bora lá. Esse trecho gera discussões, hein, gente? Eu vou embora. Não vou passar fome, não vou ser miserável, não vou para o inferno. Sabe por quê, titia? Porque não é você que decide isso. Porque Deus não gosta mais de você do que de mim. Implore por minha desgraça, reze todos os terços para Deus me levar para o inferno, e ainda assim as minhas chances de conhecer o paraíso são iguais às suas. Eu acabei de fazer esse homem que dorme na sua cama morna ir para o paraíso. Então me diga, titia, quem faz o bem aqui, você ou eu? Duca ficou sozinha com Brando, um abismo de solidão engolindo os dois na sala. Então disse com todo o rancor que conseguiu reunir: eu não vou te perdoar nunca. Brando olhou para ela com uma emoção desconhecida, disposto a não se afastar da própria voz. Você não vai me perdoar nunca, mas eu também não vou te perdoar por nunca ter me dado o que ela acabou de me dar. E sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar vivendo um com o outro porque é mais fácil não mudar as coisas. Estamos atolados no tédio. Não queremos nada, não fazemos nada, não sentimos nada. Temos um arranjo muito bom, não é, Duca? Bem útil para quem não sonha com coisa nenhuma. Então, encontre o seu chinelo e vá se aprontar. Hoje é dia de festa. Deixe o luto para depois. Temos o resto da vida. Esse trecho, gente, ele vem depois de uma cena que vocês precisam conhecer. Vamos de mais trechinhos. O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros destinados a não acontecer poderiam ter sido arrebatadores. Por afinidade, por atração que não se explica, por força das circunstâncias, por químicas ocultas, quem pode saber? Quanto amor se perde nessa falta de sincronia? Não é preciso ir longe. Alguém pode passar pela esquerda enquanto olhamos distraídos para a direita. Por um triz, o paralelo nos obriga ao desencontro eterno. É preciso uma coincidência qualquer para que o amor se instale. Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer que o amor é sagrado. Tem mais trechos. Sob o céu que separava o antes e o depois, as histórias se juntaram sem se misturar, isoladas pela membrana fina do tempo. O que estava acontecendo naquele momento ficou para trás, e o passado ocupou o lugar de tudo que importava naquele instante. Bom, acredito que já deu para vocês perceberem o tom da escrita de Carla Madeira, o tom desse livro, dessa história, né? E é só para deixar com vocês, com gostinho, com vontade aí de querer ler Tudo é Rio. Escritora, eu tenho algo muito sério para falar. Você não precisa de talento. Você provavelmente escreve bem, tem textos ou livros escritos, publicados, então o que te falta não é talento, é conhecimento e estratégia. Sim, porque de nada adianta escrever se quase ninguém vai ler. O que você precisa é de conhecimento, estratégia e comunidade para impulsionar sua carreira e te levar até os leitores. As autoras que são assinantes da Comunidade Literária Mais têm aulas mensais, participam de bienais e eventos, além de acesso a diversas oportunidades de publicação, marketing e vendas de seus livros, e estão em um grupo de mulheres que escrevem e se apoiam. Acesse www.literariamais.com.br, escolha seu plano de assinatura e vem fazer parte do grupo de autoras que cresce e aparece. Tô vendo aqui que você ainda não segue a gente no Instagram. Então pega o celular agora e digita @literariamais. Prontinho! Agora você segue nosso perfil e não vai perder mais nenhuma novidade. Olha só, se você é do tipo que ama livros e compras virtuais, então precisa acessar nossa loja no www.literariamais.shop e escolher sua próxima leitura. Lá você encontra livros de todos os gêneros infantis, romances, suspense, poesia, crônicas, além de mimos literários. Corre no site e escolha sua próxima leitura. Olha só, gente, como eu falei para vocês, eu não quero monopolizar esse negócio, então eu gosto e quero ouvir vocês que são leitores, leitoras, também falando de suas leituras. E eu recebi um áudio da Lucimar Vieira, que é uma leitora e também escritora, participa da Comunidade Literária Mais.
e ela nos enviou um áudio falando sobre uma das leituras que ela fez recentemente, que inclusive eu já fiquei com vontade de ler esse livro só ouvindo o áudio dela, e acredito que vocês também vão ficar com essa mesma vontade. Então, eu vou soltar para vocês aqui agora o áudio enviado pela nossa queridíssima Lucimar Vieira, e já deixo aqui para você a oportunidade de enviar também o seu áudio para nós, para que a gente possa vincular aqui no nosso programa, no Pode Ler, tá? Então, você tem esse espaço aqui para falar das suas leituras, para fazer aqui as resenhas dos livros que você anda por aí. A gente está curioso, estamos querendo que você nos envie seu áudio para que a gente possa colocar aqui no nosso programa Pode Ler, combinado? Então, fica aí com o áudio da Lucimar Vieira, daqui a pouquinho eu volto com o segundo livro de hoje. Um livro que me deixou muito encantada foi A Livraria Perdida, de Eve Udes. A Livraria Perdida é um romance que caminha entre o real e o encantado, com passos suaves, como quem não quer romper o silêncio das histórias que guarda. Eve Udes constrói uma narrativa delicada sobre perdas, recomeços e a força quase invisível dos livros. Essa força que sustenta quem já não sabe mais onde se apoiar. O livro é ambientado em Dublin, né? O romance entrelaça diferentes tempos e vozes, especialmente a de mulheres que, em época distinta, carregam ausências, silêncios e feridas profundas. Há uma livraria que desaparece e talvez nunca tenha deixado de existir. Mas o verdadeiro mistério está nas vidas que se cruzam em torno dela. A autora usa o realismo mágico com contenção e elegância, né? O fantástico não invade, sussurra. O grande mérito do livro está no olhar sensível para o cotidiano. Eve Udes escreve sobre solidão, relações abusivas, luto e invisibilidade feminina, sem estridência, apostando na escuta e na memória. Cada personagem busca, à sua maneira, um lugar de pertencimento e encontra nos livros não apenas abrigo, mas espelho. Ler, aqui é um ato de sobrevivência. A prosa é fluida, acolhedora, com imagens simples e simbólicas. Não é um livro de grandes reviravoltas, mas de pequenas revelações, daqueles que não gritam, mas ficam. A livraria, mais do que um espaço físico, representa aquilo que se perde quando se deixa de sonhar. E o que pode ser reencontrado quando se tem coragem de olhar para dentro. A Livraria Perdida é uma leitura para quem aprecia histórias que curam devagar, como um chá quente em um fim de tarde. Um livro sobre mulheres que reaprendem a existir, sobre livros que escolhem seus leitores e sobre a delicada arte de recomeçar. Ideal para quem acredita que algumas histórias só se revelam a quem lê com o coração atento. Recomendo muito esse livro, é um livro belíssimo, cheio de segredos literários, uma preciosidade. Rádio Literária Mais, livros, arte e muito mais. Rádio Literária Mais, literatura no ar pra você escutar. Vamos lá então para o nosso segundo livro de hoje, que é um livro pequenininho, é um livro pocket, né? Um livrozinho de bolso. É da autora Marta Medeiros, que também é uma autora nacional contemporânea. E esse livro, ele é um livro muito divertido, apesar de tratar de assuntos sérios. Ele conta a história de Mercedes, que é uma mulher já de meia idade, que está casada há mais de 20 anos e que tem uma rotina. E ela então descobre que não está satisfeita com a vida dela, ela descobre que alguma coisa de errado não está certo, né? Ela fica ali se perguntando o sentido daquela rotina, o casamento já caiu ali na monotonia, eles não brigam, não é um casal que briga, que tem problemas assim de confusões, de violência, nada disso. É um casal que vive em paz, porém eles não têm mais afinidade, sabe? Aquela coisa assim que eles estão ali juntos por conveniência, é mais ou menos isso.
Aí ela também está insatisfeita com o corpo, com as neuroses, com os hábitos. Ela está insatisfeita com tudo, na verdade. Ela está achando que nada está fazendo sentido na vida dela. Então, Mercedes decide ir para terapia. E aí, a história, basicamente, é um monólogo dessa mulher no divã, contando ali os seus problemas, né? Desabafando ali no divã para o terapeuta. E o terapeuta, de vez em quando, aparece a voz dele dando algum conselho, mas, na verdade, essa voz, na verdade, é narrada por ela, né? Então, assim, o livro, ele é realmente todo contado numa espécie de monólogo mesmo, onde a Mercedes fala, então, dos seus desabafos na sala de terapia, no divã, e ela vai falando também sobre o que acontece a partir do momento que ela decide fazer terapia. Porque a partir do momento que ela decide fazer terapia, ela vai se libertando de muitas coisas e ela vai meio que se desprendendo, né, de conceitos, de crenças, de rotinas, de hábitos. Ela vai criando coragem para se conhecer, ela vai criando coragem para se aventurar em coisas que ela antes não se aventurava. No meio disso, Mercedes vai viver algumas aventuras, inclusive aventuras amorosas, extraconjugais. Só que a linguagem do livro é bem humorada, né? A Marta Medeiros, ela traz uma personagem assim que é meio debochada, que fala de algumas coisas assim de um jeito bem crítico, mas ao mesmo tempo uma crítica ali envolta em humor. E aí você vai acompanhando a vida dessa mulher desde o momento que ela estava ali se achando péssima até o momento que ela decide ir para essa terapia e que ela vai ali criando camadas, né? Ela vai meio que se abrindo como um repolho, assim, ela vai meio que se abrindo e você vai conhecendo outras camadas dessa mulher. Nesse percurso em que ela está fazendo terapia, que ela vai se libertando e ela vai se desprendendo de várias coisas, ela descobre, por exemplo, amizades que ela carregou a vida inteira que não fazem mais o menor sentido. Ela vai descobrindo gostos que ela tinha, né, que agora também não fazem o menor sentido. Ela vai descobrindo ali palavras, ela vai descobrindo várias coisas assim que ela gostava, que agora ela não gosta mais, e ao contrário também, coisas que ela achava que jamais iria gostar e que ela começa de repente a experimentar e a apreciar. Então, é uma leitura super rápida, porque ele é um livro pequenininho, e ao mesmo tempo que a gente ri das coisas, a gente também tem várias reflexões, porque o livro, ele é muito bom nessa coisa de trazer cenas do cotidiano, onde principalmente as mulheres vão se identificar muito, especialmente as mulheres casadas, as mulheres que têm filhos, vão se identificar com muitas coisas que são citadas aqui na rotina da Mercedes. E Mercedes, ela vai terminar num processo assim de não estou terminada, né? Que é o que acontece com todo ser humano. Ninguém está terminado, a gente está em construção. Mas ela está numa fase agora onde ela já não tem mais medo de falar algumas coisas, ela já não tem mais medo de dizer que não quer algumas coisas. E o que eu achei legal desse livro é que mostra a evolução dessa personagem, mas mostra também como as pessoas ao redor vão lidando com essas transformações dessa mulher, né? Então, eu super recomendo essa leitura, porque é uma leitura bem divertida, mas é uma leitura também que vai servir para te trazer muitas reflexões sobre a vida, sobre a nossa rotina, sobre o dia a dia, sobre autoconhecimento, sobre amizades, relacionamentos, né? Então, fica aqui essa indicação que eu acho que vale muito a pena, além de que é um livro, né, escrito por uma autora nacional e eu particularmente gosto muito desse tipo de literatura, porque a gente precisa valorizar os nossos autores, as nossas autoras, a nossa literatura brasileira. E aí fica então a dica desse livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vão apreciar bastante essa leitura, que é aquela leitura que vai dar uma aliviada, né? Porque às vezes a gente lê coisas mais pesadas e aí de vez em quando a gente precisa de leituras assim mais leves
para tirar a gente. Eu que sou dramática, por exemplo, que amo ler dramas, né, que leio muito drama, de repente uma leitura dessa faz muito bem, porque nos faz aí sair um pouco dos problemas crus, né? Porque na verdade o livro aqui também traz muitos problemas, mas é de uma linguagem muito mais leve, muito mais divertida. Pra falar de livros, o Pode Ler está no ar. E vamos de trechinhos do livro Divã. Selecionei aqui alguns para vocês. O livro está todo marcado também, mas eu trouxe só alguns aqui para vocês. Primeiro deles: mas segui todos os mandamentos de uma boa menina. Brinquei de boneca, tive medo do escuro e fiquei nervosa com o primeiro beijo. Quem me vê caminhando na rua de salto alto e delineador, jura que sou tão feminina quanto as outras. Ninguém desconfia do meu hermafroditismo cerebral. Adoro massas cinzentas, detesto cor-de-rosa, penso como um homem, mas sinto como mulher. Não me considero vítima de nada. Sou autoritária, teimosa e um verdadeiro desastre na cozinha. Peça para eu arrumar uma cama e estrague meu dia. Vida doméstica é para gatos. Outro trecho: Mônica, minha melhor amiga, casou antes que eu. Casou com um namorado e depois de casada seguiu namorando. Até que ela se deu conta de como isso era frágil. Ela sempre tinha dúvidas se ele voltaria para casa depois do trabalho, ficava insegura se ele não ligava 10 vezes por dia. Quando ele achava outra mulher bonita, ela morria. Eles só casaram para valer uns 3 anos depois de casados. Vamos de mais trechinhos, tem mais trechinhos aqui para vocês. Somos sempre virgens de alguma coisa que ainda não nos aconteceu. Não, esposas não fazem isso, senão não seriam tão mal-humoradas. Domingo é o meu inferno astral. Duvido que haja algo mais entediante. É dia de descansar, de almoço em família, de ir ao parque. O domingo é benevolente demais. Não tem a malícia do sábado, nem a determinação da segunda. É um dia em cima do muro. Não é dia de festa nem de trabalho, nem lá nem cá, nem mais nem menos. Outro trecho. Sempre desprezei as coisas mornas, as coisas que não provocam ódio nem paixão, as coisas definidas como mais ou menos. Viver tem que ser perturbador. É preciso que nossos anjos e demônios sejam despertados e com eles sua raiva, seu orgulho, seu asco, sua adoração ou seu desprezo. O que não faz você mover um músculo, o que não faz você estremecer, suar, desatinar, não merece fazer parte da sua biografia. João acha cansativo responder diferente porque as coisas muito boas e as coisas muito ruins exigem uma explicação. Coisas mais ou menos estão explicadas por si. Tem mais trecho de Divã, bora lá. Já não me identifico com a mulher que vejo no espelho. Descubro olheiras que me dão trabalho em disfarçar. O cabelo precisa de um corte adequado à minha idade. Que idade tem? Pela contagem normal, 40 e tantos. Pela contagem asteca, uns 15. Eu não tô legal. Tudo se dramatiza diante dos meus olhos. Posso estar nua, mas me sinto num vestido floreado de cores berrantes, porque eu mesma berro por dentro e deixo escorrer o rímel que não estou usando. Mexicana, pulseiras baratas, gesticulações excessivas, novela de última. De repente, minha vida deixou de ser um poema. E ainda tem mais. Não era justo continuarmos feito irmãos e com desejos reprimidos, feito amigos e com projetos paralelos, feito santos e com desejos obscenos, feito marido e mulher conformados. Não que a gente estivesse insatisfeito um com o outro, mas estávamos insatisfeitos particularmente. 2 infelicidades que não trocavam ideia, que não se compartilhavam. Não é à toa que o verbo comer designa, entre outros quitutes, a relação. Tudo começa pela boca e só termina quando acaba a fome. E sempre que o beijo não é lá essas coisas, o resto vai de mal a pior. Beijo é a nossa senha para a luxúria. O beijo é o passaporte para o seu quarto, diz ela. Se estiver vencido, não entra. Tem que ser apaixonado, mesmo que os dois tenham se conhecido meio minuto atrás no elevador. Tem que ser molhado, porque o único troço seco que Tati gosta é vinho branco. Tem que ser audacioso, criativo, longo, apertado, enlouquecido e cheio de gemidos. Compreende-se que Tati não tem arranjado um marido. Maridos não beijam assim, não depois de alguma boda contemplada. Os beijos intermináveis do namoro vão escasseando com o tempo, vão perdendo o caráter. E daqui a pouco é só beijo de bom dia, boa noite e nas preliminares para aquecer.
Nunca mais um amasso dentro do carro com o pessoal buzinando lá fora porque o sinal abriu. Nunca mais um beijo de 7 minutos cravados no relógio, sem pausa para respirar. Nunca mais uma lambida pornográfica no pescoço. Ou estamos maquiadas demais, ou vestidas demais, ou grávidas demais. É isso, deu para sentir aí o clima desses 2 livros que eu trouxe para vocês aqui nesse programa e eu quero muito que vocês tenham gostado dos textos, dos livros, do que eu falei aqui e vão ler os livros. Vamos ler os livros porque pode ler que o livro é bom. Então é isso, gente. O programa de hoje eu trouxe para vocês esses 2 livros. Acredito que vocês devam ter ficado aí curiosos se ainda não leram. Anotem aí os títulos, tá? Tudo é Rio e Divã. E me falem depois, vou querer saber de vocês o que vocês acharam da leitura, porque eu sou dessas, eu gosto de saber, eu gosto de indicar, mas eu também gosto de saber o que vocês estão fazendo e achando das indicações que a gente traz aqui. Bom, o nosso programa Pode Ler, ele tem essa proposta de falar de livros e de leituras bacanas que a gente faz. Você está sendo convidada para nos enviar o seu áudio também, contando sobre as suas experiências aí de leituras, o que você está lendo, o que você está vivendo. Aceitamos também indicações de livros e você que é escritor, também entre em contato conosco para que o seu livro possa ser divulgado aqui no nosso programa, para que a gente possa falar dele aqui também. Vai ser um prazer imenso falar aí do livro que você escreveu, ler e comentar aqui sobre o livro também de autores independentes. E a nossa rádio aqui, ela tem essa proposta realmente de ser esse espaço, né, de democrático, onde a literatura, especialmente a literatura nacional, independente, tem voz, tá? Então, gente, nós vamos aqui nos despedindo do nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido muito. Fiquem ligados na nossa rádio, acompanhem toda a nossa programação, segue a gente nas redes sociais, compartilha a rádio, convida aí os amigos, as amigas para ouvir a Rádio Literária Mais, porque a gente quer mais e mais pessoas ouvindo e vivendo literatura. Esse é o nosso propósito aqui. Gente, por hoje é só. E eu volto no próximo Pode Ler, que vai estar incrível, com certeza. Pode ler que o livro é bom, pode ler que o livro é bom, pode ler que o livro é bom. Pode ler.